Maria Eduarda. Você está bem, Maria Eduarda? Ok, então, nós vamos começar hoje lembrando do que nós vimos na aula passada, tá ok? Nós iniciamos o capítulo na aula passada e nós vamos falar um pouco sobre os indígenas do Brasil. Na aula passada nós falamos sobre a origem dos indígenas brasileiros e nós vimos as três hipóteses, né, dos indígenas brasileiros, as três hipóteses da origem. Nós estudamos e nós percebemos que não tem uma hipótese definida, mas nós vimos que existe a hipótese de eles terem passado pelo Estreito de Bering, quando a Pangeia estava acontecendo, quando os continentes ainda estavam ligados. Nós vimos também que existe a hipótese de eles terem passado por canoa, passando de uma ilha para outra, chegando ali na região na região do Peru, ali, e entrando para dentro do continente, povoando o Brasil. E nós também vimos a hipótese da geração aqui, né, no Brasil mesmo, deles serem seres autóctones, né, deles serem gerados aí mesmo no decorrer da evolução das espécies. Então, são três hipóteses, nós vimos fortalecimento e enfraquecimento de cada uma, e nós terminamos a nossa aula vendo a descoberta da Luzia, certo? Inclusive, até foi uma atividade para vocês no Google Sala de Aula, e para falar de atividade no Google Sala de Aula, eu não falei na aula passada de História, mas eu já postei uma atividade da nossa aula de hoje, que foi a Reforma Protestante, já está lá no Google, na sala de aula. Depois você vai lá e faz essa atividadezinha. E ainda tem gente me devendo essa ainda, viu? Hoje eu vou conferir a atividade, o prazo é para hoje, então eu vou deixar até a noite para que você faça. Hoje é noitinho, eu vou conferir quem fez pontos positivos, quem não fez nada de pontos positivos, tá bom? Então, tudo aquilo que você puder fazer, conta como ponto positivo para você. Nós estávamos iniciando a nossa aula falando sobre os povos que andam nus na aula passada, mas nós vamos retomar hoje aqui para continuar a falar sobre os nossos indígenas. Então, a nossa leitura vai se iniciar a partir da página 101, certo? A página 101 do nosso livro. Inicia-se assim. E aí é no mesmo esquema. Se você quiser fazer aquele seu adentro, aquela sua interferência, se você quiser fazer algum questionamento, você avisa aí, tá? Quando eu estiver lendo, provavelmente pouco vou olhar o chat. O chat está aqui, mas pouco eu olho no chat. Então você dá um toque aí no áudio mesmo, para que eu possa parar, ou a explicação, a leitura, para que você possa fazer as suas considerações, tá ok? Então, o texto fala assim. A primeira coisa que nós vamos ver quantos índios aproximadamente tinha quando o Brasil foi povoado, quando as pessoas começaram a chegar no Brasil, quando as pessoas começaram a tomar de conta do Brasil. E aí depois nós vamos ver um pouco sobre as principais características dos indígenas e vamos ver a nossa aula sobre diversos, e precisamos abordar todos eles, tá bom? Vamos lá no início. A verdade é muito difícil. A verdade é que é muito difícil de encontrar, mas segundo alguns pesquisadores, bem antes da chegada dos europeus, o território brasileiro era ocupado por milhares de indígenas, muito além dos 2 milhões divulgados pela Fundação Nacional do Índio, que é a FUNAI, certo? Fundação Nacional do Índio, FUNAI. A FUNAI diz que quando o Brasil foi descoberto, tinha aproximadamente 2 milhões de índios aqui. Só que pesquisadores e estudiosos fizeram uma pesquisa mais apurada, coletaram dados mais específicos, e eles nos deram um número aproximado de 5 milhões de indígenas povoando o Brasil, quando o Brasil foi descoberto. Então, quando os portugueses chegaram ao nosso país, quando os portugueses chegaram ao nosso território, nós já tínhamos aproximadamente 5 milhões de indígenas morando aqui. E muitos deles foram assassinados, muitos deles foram escravizados, muitos deles trabalharam até morrer, muitos deles morreram lutando pela sua terra, e a população foi se reduzindo, até o pouquíssimo número de indígenas que nós temos hoje. Mas esse território que nós andamos, esse território que nós pisamos, já foi povoado por aproximadamente 5 milhões só de índios, certo?
E eles ocupavam um território aí distribuído entre cerca de mais ou menos 1.400 nações indígenas, e eles falavam aproximadamente 1.300 línguas. Observe o mapa aí abaixo, você vai olhar o mapa, você vai ver aí as várias localidades onde possivelmente as tribos estavam, né? Então, você vê aí o lilás com o tupi-guarani, você vê um verdinho aí, numa tonalidade meio amarelada, né, que é os Gs, aí você vai ver o Aruaque, Caraíba, Cariri, Pano, Tucano, Charrua e outros grupos que não foram catalogados, mas que foram encontrados nessas determinadas regiões. Esses espaços laranjas aí não quer dizer que não tinham índios aí, mas quer dizer que aí tem vários grupos dos quais alguns não foram catalogados, certo? Não foram catalogados. O Raíssa e Pablo, eu precisaria que todos os alunos fizessem atividade para que a gente pudesse corrigir. Tem alguns alunos que ainda estão me devendo essa atividade, então eu vou dar um prazo até hoje à noite. Na próxima aula eu vou corrigir a de hoje, que vai para vocês, e a passada. Então, a aula que vem, tanto de história como de geografia, será apenas correção, certo? Vamos ter a correção de história. Lembra que a gente já ficou naquela atividade passada de história, tem uma outra atividade hoje. Então, nós temos 2 atividades para corrigir de história e nós também teremos 2 atividades para corrigir de geografia. Então, as nossas próximas aulas, tanto de história quanto de geografia, serão apenas correções, tá bom? Então, já fica agendado aí correção história e correção geografia nas próximas aulas. Eu não sei, Walter, por que você não está conseguindo mandar? Qualquer coisa, meu irmão, você tira uma foto, e se realmente você não estiver conseguindo mandar, faz o seguinte, vai no grupo, no nosso grupo lá do 7º ano, eu estou lá no grupo, certo? Você manda para mim lá. Não põe no público, você manda no PV, tá bom? Você me encontra lá, no grupo do 7º ano. Professor, está aqui a minha atividade que eu não consegui enviar pelo Google Sala de Aula. Tá certo, Walter? Veja isso aí. E, de qualquer jeito, eu vou ver essa atividade. De qualquer jeito, você vai ser bonificado pela sua atividade. Tá certo? Então, se não der pela sala de aula, você vai lá no nosso grupo. Não ponha no grupo. Você vai pôr para mim no privado. Bom? Não. As mensagens para os administradores é no grupo. Certo? Então, por exemplo, você não vai conseguir colocar no grupo, mas você vai me visualizar nos usuários do grupo e você vai conseguir conversar comigo e me enviar mensagem. Tá? Vamos seguir. Quando os portugueses, já nos parágrafos de baixo da página 101, a gente tem muita coisa para ver hoje, a gente vai ter que correr. Quando os portugueses chegaram aqui, maravilharam-se de como os nativos que apresentavam uma diversidade cultural incrível. Eles perceberam que não era um povo bruto. Eles perceberam que não eram animais e que nem chegavam perto de animais. Eles perceberam, sim, que havia uma diversidade cultural, que havia manifestações culturais, que haviam comportamentos culturais e que isso era incrível, era exímio esse comportamento, era exímio essas manifestações, ao ponto dos portugueses se maravilharem de como cultos eram aquelas pessoas. Nós geralmente associamos a palavra culto às pessoas que são letradas, mas não é isso, certo? Cultura, todos os grupos, todas as pessoas têm, certo? Você mesmo com seus colegas. Professor, nós temos o costume de... nós tínhamos, né? Porque agora nós não estamos podendo, mas vamos pensar quando isso acabar, né? Quando o isolamento social acabar. Nós temos um costume de nos sentarmos na praça todos os finais de semana para conversarmos. Então, você poderia muito bem dizer assim, é cultura do nosso grupo nos sentarmos à praça para conversarmos todos os finais de semana. Então, é cultura. Costumes faz parte de um apanhado de características que nós chamamos de cultura. Então, uma pessoa ser culto não é uma pessoa ser letrada. Não é uma pessoa ser doutor, ser mestrado, ter um bacharel. Não.
Uma pessoa, todos nós somos cultos. Nosso conceito de cultura tem que ser aprimorado. Nosso conceito de cultura tem que ser lapidado, tá bom? Então, os portugueses viram a cultura dos indígenas e eles ficaram maravilhados pela cultura daquele povo, tá certo? A maioria desses povos viviam, e aí agora nós vamos ver algumas características, certo? Preste atenção aí, que vão ser apresentadas algumas características dos povos indígenas. Eu queria saber se alguém quer ler essas características desses povos indígenas e quiser ler, se manifeste aí rapidinho para nós não perdermos tempo. O último parágrafo da página 101. Alguém? Deixa eu ver quem está aqui, todo mundo. Posso ler? Pode. A maioria desses povos vivia da caça, pesca e agricultura de milho, feijão, amendoim, abóbora, batata doce e principalmente mandioca. Além disso, domesticavam animais de pequeno porte, como a capivara, o porco do mato e a anta. A maior parte das tribos indígenas apresentavam uma relação baseada em regras sociais, políticas e religiosas. Muitas criavam alianças em momentos de guerras, casamentos, cerimônias de enterro ou quando possuíam um desejo comum de combater uma terceira tribo. Posso continuar? Não, só aí tá bom, a gente continua já, tá certo? Então, aí tá mostrando um pouco de como que era as características dele, como que eles viviam ali. Eles viviam muito da pesca, viviam muito da caça, da agricultura. Interessante que a agricultura que praticavam as mulheres, né? As mulheres plantavam, cuidavam da terra, arrancavam as raízes, levavam para as suas ocas e elas que preparavam os alimentos. Mas os homens, eles ajudavam na hora desse plantio só em arrancar as árvores e preparar o terreno para que o terreno pudesse ser utilizado. Então, os homens ajudavam as mulheres nesse sentido, as mulheres iam trabalhar com a terra, os homens iam pescar, os homens iam para missões de descobrimento, irem atrás de novas terras, de novos lugares, de conquistar, eles guerreavam, eles se encarregavam de proteger a sua tribo, certo? Se encarregavam da proteção, e o texto fala que eles também tinham animais domésticos, né? Não eram como os nossos, bonitinhos, né? Cachorrinhos peludinhos, os gatinhos, né? Eles tinham capivara, tinham um pouco do mato, e também anta, como animais domésticos, né? O texto fala, deixa bem claro, eles domesticavam animais de pequeno porte. A maior parte das tribos também eles tinham uma relação social, política e religiosa. Social no sentido deles conseguirem viver dentro da tribo deles em uma sociedade de maneira harmoniosa. Eles tinham as regras, tinham uma conduta a seguir e eles conseguiam viver de maneira harmoniosa dentro da tribo deles. E eles também tinham ali um comportamento político, com liderança, né, literatura, e também de ordem religiosas, né, como o rapaz lá que faz as curas lá, que eu esqueci o nome dele, tá bom? Então, o texto fala que antes da chegada dos portugueses no Brasil, essa terra ela era habitada por milhões de nativos que viviam em perfeita harmonia com a natureza. Pegavam da natureza aquilo que precisavam. Eles não gastavam, porque eles não exageravam, eles não esbanjavam, porque no outro dia estava ali, certo? Eu quero. Eles não tinham essa história de comprar 1 quilo de maçã, vou lá na árvore pegar 1 quilo de maçã. Não. Ele ia na árvore e pegava uma maçã, 2 maçãs, por quê? Porque ele sabia que no outro dia ele poderia ir lá e pegar novamente. Ele vivia em harmonia com a natureza. Ele não usufruía demais da natureza, mas também a natureza não deixava que faltasse nada para eles. Então, era uma relação harmoniosa antes dos portugueses chegar. Né? São diversas as justificativas dadas pelos europeus para a perseguição contra os povos indígenas. E aí os europeus chegaram no continente
viram aquela enormidade, aquela enorme quantidade de índio. Para você ter uma ideia, os últimos estudos mostram que na América, de uma maneira geral, certo? América do Norte, Central e Sul, haviam cerca de 50 milhões de índios. Então, tanto eles chegando lá na Europa, na América do Norte, como eles chegando na América do Sul, eles se depararam com índios e eles viram aquele povo com cultura, aquele povo unido, aquele povo organizado, e aí eles começaram a criar desculpas para perseguir aquele povo e fazer com que aquelas pessoas trabalhassem para eles. Então era como desculpa mesmo. Então eram diversas as desculpas, ocasionando um verdadeiro etnocídio, certo? Daqueles que deveriam ser considerados os verdadeiros donos da terra. Então, eles queriam escravos para trabalharem para eles, e os índios eles não serviam muito como escravos, porque o costume indígena era trabalhar naquele dia para levantar sustento para aquele dia e o restante do dia descansar. E aí, de uma hora para outra, eles foram submetidos a um dia inteiro de trabalho. Muitos deles morreram enquanto trabalhavam, outros eram muito judiados, eram muito machucados, eram muito açoitados porque rejeitavam trabalhar tanto, porque não fazia parte da cultura deles o trabalho tão forçado. Muitos eram perseguidos e durante a perseguição eles já eram assassinados. Muitos eram feridos por conta de disputa territorial, porque os portugueses chegaram, eles queriam dominar, eles queriam conquistar, os índios lutavam pela sua terra, pelo cantinho que de direito era deles, e eles acabavam se ferindo e acabavam morrendo. Então, muitos morreram ali disputando a sua própria terra, certo? E aí nós vimos que os índios eles tinham características sociais. Eles tinham toda uma característica social, como nós vimos lá na página passada. Na página 102, ou na página que nós estamos, 102, viu, Pablo? Pablo não. Quem foi? Não foi? Francisca, certo? A Sandra. Francisca Sandra. Acho que deve ser o nome dela. Não, o nome dela. Mas na página 102, tá bom? Então, a gente vai ver algumas dessas características que fazem com que os índios vivessem em sociedade. Olha aí, ó. Nas aldeias viviam animais e homens livres, num cenário multicolorido, composto de araras, tucanos, macacos, micos, catis, gatos, patos, papagaios, que juntos aos homens e mulheres pintados e adornados com penas coloridas formavam uma paisagem nunca vista em nenhum cenário do planeta pelo homem europeu. Então, era um negócio assim, até estranho, porque os homens para os europeus, né, os índios, eles viviam em harmonia com os animais. Eles se vestiam com penas, eles se enfeitavam, se adornavam, e os animais ficavam próximos, e eles não tinham problema nenhum assim com os animais de pequeno porte. Então, pássaros, ficavam tudo muito bonito, tudo muito colorido. Os portugueses chegaram, viram aquilo ali, ficaram maravilhados daquilo ali, certo? Ficaram espantados por tamanha beleza e por tamanha manifestação de harmonia do ser humano com a natureza, certo? Do ser humano com o natural. Deixa eu ver só uma coisinha aqui. Tá certo. Então, depois disso, segundo a tradição, entre os indígenas não existia roubos, traições, adultérios, alcoolismo, vandalismo, ganância, inveja, pobreza e outros males tão comuns na nossa sociedade, dita civilizada. Todos se ajudavam, mulheres plantavam, homens caçavam e pescavam, e tudo era dividido igualmente entre todos os membros da aldeia. Então, cada um tinha a sua tarefa, e tudo aquilo que eles conquistavam com a sua tarefa vinha para a aldeia e era dividido de maneira igual entre todos os que estavam naquela aldeia. Então, as mulheres plantavam, os homens caçavam. As mulheres colhiam, os homens pescavam. E tudo aquilo que era recolhido era colocado ali no meio e era dividido para todos. Então, essa era uma característica social deles. Não havia fraude, não havia roubo, não havia engano, certo? Não havia
alcoolismo muito menos, certo? Nada dessas coisas que nós temos, vandalismo, vamos fazer um protesto, vamos destruir a aldeia do outro. Não havia isso. O que às vezes havia, e nem era entre as pessoas da mesma tribo, era uma disputa territorial, disputa por território, por expansão territorial. Mas aí era tribo com tribo, certo? Nada de as pessoas da mesma tribo se destruírem como acontece com a nossa tribo de hoje. No último parágrafo da página 102 diz assim: nada pertencia exclusivamente a alguém. Tudo era de todos. A terra era um bem comum, não existia cerca nem propriedade privada, todos a utilizavam com o objetivo de gerar alimentos para a coletividade. Não existia trabalho regular, com jornada de trabalho por horas, por dias ou por semanas. Havia divisão de trabalho por gênero. As mulheres cabia preparação de terra, o plantio, a colheita, enquanto os homens se encarregavam da caça, da pesca e da proteção da aldeia. Então, aí são as características algumas características das atividades de trabalho. Quando não estavam trabalhando na lavoura, as mulheres elas cuidavam dos curumins, né? Das crianças, também faziam utensílios domésticos, como cestas, potes e jarras. Já os homens construíam arco, lança, flecha, certo? Bordunas, contavam histórias, criavam mitos e lendas e orientavam os curumins para a vida. Então, as mulheres, elas cuidavam da alimentação, de preparar as crianças e tudo, mas a educação era basicamente dada pelos homens, tá certo? Dada pelos homens. Paulo, né? Paulo Vitor. Certo? Registrado aqui a sua impaciência. Tá bom, meu querido? Essas eram atividades de trabalho. Os indígenas não tinham o interesse de acumular bens. Eles retiravam apenas da natureza o que era necessário para a sua sobrevivência. E o que eu falei do início, lembra que eu falei? Tudo isso que nós vemos aqui, acabei introduzindo enquanto a gente estava conversando lá sobre o texto inicial. Eles tinham seus trabalhos divididos, e cada um tinha sua tarefa, cada um tinha suas responsabilidades. O fruto desse trabalho era dividido entre todos. As crianças aprendiam com os mais velhos já a entrarem nesse sistema, certo? Os indígenas, eles não tinham interesse, assim, primeiro, eles não tinham banco para ele estar guardando dinheiro, eles não precisavam dar alimentos, eles não precisavam juntar riquezas, porque tudo aquilo que eles precisavam, tudo aquilo que eles precisavam, eles recebiam da terra. Então, não tinha por que estar querendo juntar, querendo ficar um patamar acima do outro, ter mais posses do que o outro, mostrar que tem mais, mostrar do que pode mais do que o outro. Não existia isso entre os índios. Mas os guerreiros eles se destacavam pela maneira como eles protegiam a tribo, pela maneira como eles guerreavam, pela maneira como eles demonstravam disposição para lutar pela sua tribo. Então, ali havia um destaque, mas não que ele fosse melhor, ou que ele quisesse ser melhor. É porque aquele era o papel dele. Ele tinha que se destacar, ele tinha que mostrar, até porque o destaque dele era o que dava segurança para a tribo, de que, de fato, ele poderia os proteger. Então, às vezes, guerras, às vezes, disputas, às vezes, até brincadeiras, jogos de lutas, mostravam para os índios quem estava capacitado para defender a sua tribo. Certo? E nós falamos que a educação era dada pelos homens. Certo? Mas como que era esse sistema de educação dos indígenas? Como que os curumins, né, que nós aprendemos, como que os curumins aprendiam?
Hoje nós aprendemos indo para a escola, né? Ou então assistindo aulas pela internet, como nós estamos fazendo agora por conta da pandemia, mas nós aprendemos por intermédio de uma escola, com várias matérias, certo? Com com queridas atividades, com amáveis avaliações, né? Você precisa de avaliações, com amáveis avaliações. Então, como que era o sistema de educação deles? Nós vamos ver isso aí lá na página 104. Olha o sistema de avaliação deles. O texto diz assim: os curumins não iam para a escola. Não tinham lá a escola, não tinham criado a Praia de Lima Verde naquele tempo, certo? Então, os curumins eles não iam para a escola, pois eles viviam dentro dela. Olha aí, certo? Se você já acha chato ir para a escola, imagina se você vivesse dentro da escola. Eles não precisavam ir porque eles já viviam dentro dela. A vida era a sua escola. Eles aprendiam com o dia a dia. Eles aprendiam como cuidar da terra com o dia a dia. Eles aprendiam como trabalhar com ferramentas com o dia a dia. Eles aprendiam sobre a cultura da sua tribo, dia após dia, festa após festa, como se preparar, como se vestir, como estar se preparando para ser um guerreiro, como pescar, como caçar, tudo isso eles iam aprendendo, tudo aquilo que eles precisavam, eles aprendiam. É uma vida muito boa, porque não precisavam estudar. Você também só aprende aquilo que você precisa para a sua vida. As realidades são diferentes, mas o exercício é o mesmo. Os curumins, eles estavam ali aprendendo tudo aquilo que eles precisariam para eles serem adultos úteis para a sociedade que eles estavam. E você, na escola, você aprende tudo aquilo que você precisa para você ser um adulto útil para a sua comunidade, para a comunidade a qual você estará inserido. É o mesmo princípio. Educar-se, formar-se e ser gente grande, útil. Tá bom? Assim a gente pode dizer. Então, o sistema educacional dele, a intenção era a mesma que a sua. Só mudava o sistema, só muda a maneira. Eles aprendiam com os mais velhos tudo o que fazia parte da sua vida e do ambiente que os cercava. Que planta usar para curar doenças, que planta usar para saciar a sede, saciar a fome, espantar maus espíritos e etc. Aprendiam a reconhecer os sons, as cores, os cheiros da natureza, a reconhecer os animais, a caçar, pescar, nadar. Aprendiam a lutar, a amar a natureza, a conviver com os seus semelhantes. Uma criança indígena aprende vendo o adulto fazer e imitando, sem tomadas ou violências físicas, como forma de repressão ou correção. Dessa forma, cresce, partilhando, ajudando, tornando-se solidário uns com os outros. Então, você percebeu como que os indígenas aprendem, como que é o sistema de educação dos indígenas. Eles iam aprendendo, olhando, com o dia a dia. Aprendiam como usar o arco e flecha, porque eles viam um adulto usando arco e flecha. Eles aprendiam qual era a planta que servia para dor de cabeça, porque ele via um adulto com dor de cabeça e o adulto ia direto naquela planta. Sempre que algum adulto estava sentindo dor, o adulto ia para aquela planta. Então, o indígena, o curumim, aprendia que, ao sentir dor, ele ia necessitar daquela planta. E assim, as outras lições eram sendo acrescidas na vida daquele curumim ia crescendo e aprendendo cada vez mais com o dia a dia, na sua escola, que se iniciava do acordar até ao anoitecer. O próximo parágrafo diz assim: os primeiros habitantes do atual Brasil viveram desta forma por um longo período. Dessa forma como? Com essa organização social, com esse sistema de educação, com o seu território delimitado, mas não por cercas ou por fronteiras, simplesmente delimitado como sendo o território daquela tribo, tá certo? Eles viveram assim por um longo período. Registros históricos dão conta de que dos quais 7 milhões de nativos que existiam nos primeiros 512 anos da conquista e a ocupação das terras do Brasil pelos civilizados,
a população indígena foi desaparecendo e hoje, segundo a FUNAI, restam apenas 817 mil. Somente isso. Dados de 2010, certo? Dados de 2010, muitos já devem ter morrido lá para cá, muitos também nasceram, né? Mas a população ela vem se diminuindo com o passar do tempo, certo? Com o passar do tempo. Segundo dados do IBGE, também em 2010, existiam em solo brasileiro 305 etnias e falavam 274 línguas, certo? Então, hoje em dia, nós temos cerca de 17% desse total aí, certo? Então, se reduziu muito a nossa população. Se reduziu um bocado a população dos indígenas. Nós estamos na página 104. Já vá acompanhando a leitura no decorrer da página. Está na página 104. Falamos sobre objetivos simplistas dos índios, falamos sobre atividades de trabalho, sobre as características sociais, sobre o sistema de educação, e agora nós estamos vendo que eles passaram muito tempo dessa forma, passaram muito tempo desenvolvendo esses sistemas, até que os civilizados chegaram e alteraram isso aí. E aí, quando eles chegaram, os indígenas sofreram o que nós chamamos de choque de cultura. Tanto os indígenas como os portugueses. Só que os portugueses, eles não procuraram estudar, não procuraram absorver algo de cultura indígena, mas eles usaram a força, eles obrigavam os índios a se adaptarem à sua cultura, os índios foram evangelizados, os índios foram educados, os índios foram alfabetizados, letrados, assim, né, semi-alfabetizados, se a gente pode dizer assim, mas sempre com uma imposição, sempre com uma imposição. Eles jamais respeitaram a cultura indígena, eles jamais procuraram absorver algo da cultura indígena, eles absorveram sim, mas absorveram meio que sem querer, como nós hoje fazemos muitas coisas que os nossos antepassados absorveram de cultura indígena e foi passando de geração para geração, e hoje nós temos a mesma prática e nós nem sabemos que são práticas indígenas, tá bom? O texto do Choque de Cultura está na página 105. A gente vai começar a ler ele hoje, provavelmente a gente não consiga terminar. Mas são só algumas observações, alguns apontamentos que nós temos que fazer com ele. Diz assim: o nativo brasileiro não reagiu com violência ao entrar em contato com o colonizador português. Lembra que eu falei como que os portugueses reagiram? Os portugueses eles reagiram com violência. Eles tentaram impor a sua cultura. Eles tentaram impor o seu comportamento, impor os seus costumes. Os indígenas não. Os indígenas eles tentaram descobrir, eles tentaram investigar, certo? Eles tentaram entender determinados comportamentos. Se houvesse essa troca, se acontecesse essa troca de informações, essa troca de cultura, provavelmente não haveria uma matança não haveria um genocídio como houve, não haveria uma matança tão grande de índios, porque eles iam procurar entender uns aos outros, tá bom? Eu acho que tem alguém que está precisando mutar o microfone, certo? Dá uma olhada aí, você. Deixa eu ver quem é aqui, peraí. E esse choque foi um choque grande, certo? Imagina você que vive em uma cultura e de uma hora para outra chegam pessoas com culturas totalmente diferentes da sua. Certo? Nós temos o costume de sentarmos à mesa para comer. De uma hora para outra, a sua mãe adota aí a cultura oriental, pega a mesa e joga a mesa fora, então ela corta as pernas da mesa e agora, a partir de hoje, todo mundo vai sentar no chão para comer. Você vai achar estranho. As pessoas que forem lhe visitar vão achar estranho. Mas se você fosse visitar um oriental, seria a coisa mais comum no mundo. Sentar no chão para comer.
Aí, de uma hora para outra, ela joga fora a colher, joga fora os talheres, garfos, facas e colheres. E aí, vocês sentam no chão para comer e ela põe lá a sua comida e ela põe 2 palitos lá. E aí você vai fazer o que com aqueles palitos? Você vai fazer o que com aqueles palitos para você comer? Então, são choques culturais. Do mesmo jeito, são os orientais quando chegam até nós, certo? Os orientais, eles não têm para você ter uma ideia, de um choque cultural, o norte-americano, né, os estadunidenses, eles não têm um costume como o nosso de estar abraçando, não. Nós nordestinos, brasileiros, nós nos abraçamos quando nós estamos tristes, nos abraçamos quando estamos alegres, nos abraçamos quando perdemos alguma coisa, né? Nos abraçamos para nos consolar, nos abraçamos para parabenizar, nos abraçamos quando conhecemos alguém, né? Oi, tudo bem? Você já acaba abraçando. E até para brigar, briga abraçado. Então, se tem uma coisa que nós estamos sentindo falta, são os abraços por conta desse isolamento social. Nós temos esse costume muito grande de nos abraçar. O norte-americano, ele não tem isso. O norte-americano, ele tem o espaço dele. É o meu espaço e o seu espaço. Então, quando eles chegam até nós, quando eles chegam no nosso convívio, eles não têm muito costume, né? Quando eles sempre vêm, não, que ele já está acostumado. Mas quando eles vêm assim de primeira vez, de segunda vez, que eles são apresentados e as pessoas já abraçam eles, eles acham aquilo ali estranho demais. Como que pode? O cara nem me conhece, o cara já vem me abraçar, a minha nem me conhece, a minha já vem me abraçar. Então é um choque cultural. Os indígenas, eles passaram por isso aí. Só que os indígenas, eles respeitaram, e os portugueses acabaram matando os indígenas, acabaram matando muitos indígenas, tentando impor à força a sua cultura. Tá bom? Então, nós vamos parar por aqui. Vamos para o nosso intervalo, tá bom? E eu sei, estou vendo aqui, viu? Dá para ver que vocês estavam esperando ansiosos. Um abraço, até mais para vocês. Deixa eu só encerrar aqui a gravação.